Todo mundo aqui conhece, ou já leu, a carta de Tiago. E a carta de Tiago é a carta mais prática do Novo Testamento. Ela trata dos assuntos mais comuns que um crente enfrenta na vida. As provações, a questão da fé sem obras, a questão da acepção de pessoas, a questão de brigas, contendas entre irmãos. E o capítulo 4 vai trabalhar no final, nesses versículos finais do capítulo 4, sobre a possibilidade de eu e você, como crentes, vivermos como se Deus não existisse. Ou seja, se eu fosse botar um tema para esse negócio aqui, não seja um crente ateu. Tem crente ateu. Vamos ler juntos? 13 a 17, o que é que diz? Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Amém. Não seja um ateu ou um cristão ateu. Você acredita em Deus? Você acredita que Deus tem um propósito para a sua vida? Você acredita que o lugar mais seguro de viver é viver na vontade de Deus? É viver segundo a vontade de Deus? A gente pode até professar isso. O lugar mais seguro de nós vivermos é na vontade de Deus, é seguindo os propósitos de Deus. Mas a gente tem desconfiança. O pastor estava pregando, o jovem perguntou, olha, eu não aceito a Cristo, porque se eu aceitar a Cristo, Deus pode querer algo perigoso para a minha vida. E o pastor respondeu, olha, Deus não vai querer nada perigoso, porque o lugar mais perigoso da vida é não viver na vontade de Deus. É não viver segundo a vontade de Deus. Eu queria ler com vocês Salmo 33, versículo 11. Esse versículo me confortou muito, que eu era desconfiado também. Deus pede umas coisas para a gente, né? E às vezes a gente acha que a vontade de Deus não é muito boa. Mas veja o que diz o Salmo 33, lê o versículo 10 e o 11. Vamos ler juntos? O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. O que me impressiona nesse versículo é que os desígnios de Deus brotam de onde? Do coração de Deus. Por isso que Paulo diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então o que Deus quer para mim é o melhor. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus pensa sempre o melhor para mim. Veja no versículo 13. Vocês que são aí planejadores estratégicos, esse versículo 13 tem todo um plano
tem todo um projeto. Primeiro tem tempo. Quando? Hoje ou amanhã. Para onde? Iremos à cidade tal. Quanto tempo eu vou passar lá? Hein? Passaremos o quê? Um ano. O que nós faremos lá? Nós negociaremos. E o que a gente vai ganhar? Quais são os resultados? Teremos o quê? Lucro. Pronto. Isso aqui cabe numa tabela de Excel. Só faltou uma coisa aqui. Deus não estava nesses planos. Tudo eu vou fazer. Tudo. O tempo, o que fazer, onde fazer, quanto tempo vou fazer, o que eu vou fazer, os lucros que eu vou ter. Presta atenção. Planejar sem Deus é uma presunção muito perigosa. Provavelmente Tiago está aqui se dirigindo aos irmãos da igreja. E ele está se dirigindo aqui àqueles irmãos que eram comerciantes, porque eles realmente eram vendedores de tecido, de roupa, e eles saíam, né, viajando de cidade em cidade, vendendo. Lá na Bahia chama mascate, não sei como é que é aqui. Mascate. Né? Mas Tiago vai nos dar aqui 5 diretrizes para a gente planejar a nossa vida. 5 diretrizes, bem simples. A primeira delas, reconheça a sua ignorância sobre o futuro. Veja o que ele vai dizer aqui, por favor. Versículo 14. Primeira frase, o que diz? Vós não sabeis o que se sucederá onde? Amanhã. Pronto. Primeira coisa é que eu não sou dono do meu futuro. Eu não sei o que vai acontecer ali. Ele está dizendo, você não sabe o que vai suceder amanhã, no outro dia. Provérbios 27, 1, por favor. Veja o que Tiago está citando, sabedoria. Vamos ler juntos, o que diz? Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Tem gente que nem passou no concurso, já está gastando dinheiro. Já está fazendo planos. Eu vi um pensamento que diz assim, ó, ontem é história, amanhã é um mistério, hoje é uma dádiva. Por isso que o hoje se chama o quê? Presente. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Então, quando você sentar, quando você refletir sobre planejar a sua vida, você tem que considerar esse princípio, o princípio da ignorância do nosso futuro. Lucas, capítulo 12, versos 19 e 20. Jesus conta a parábola e ele diz para nós nos guardarmos de todo tipo de avareza. O homem é rico, está crescendo, está prosperando, derruba, constrói maiores galpões, recolhe mais alimentos. E aí ele diz para si mesmo, então direi à minha alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e o quê? Regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Veja que esse homem era um empreendedor. Se fosse hoje, seria do agronegócio.
de sorriso. Está prosperando. E ele acha que ele é dono do futuro dele. E ele acha que coisas materiais podem satisfazer o que a sua alma come, bebe, regala-te. Então, Tiago nos ensina aqui que nos projetos humanos, ou quando eu e você, como filhos de Deus, formos planejar alguma coisa, considere, reconheça a nossa ignorância sobre o futuro. Segundo lugar, segundo diretriz, segundo princípio que ele nos dá, está no verso 14. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo que se dissipa. Então, você ignora o futuro, reconheça também a brevidade da vida. O que é a vossa vida? Ele pergunta. O que é a vossa vida? E ele vai usar uma figura aqui. É uma névoa. A palavra no grego é átimos, que vem a palavra atmosfera. É uma cerração que dá quando o sol está para nascer em muitos lugares. E quando o sol brilha, ele usa a figura aí, desaparece. Logo que se dissipa. E aqui a ideia é sumir mesmo, completamente. Sumir. A vida é assim, né? Acho que não existe uma coisa tão dolorosa para nós. A pessoa está aqui com a gente, daqui a pouco ele some. Cessa a vida, um sopro. E some mesmo, definitivamente. E é interessante, meus amados irmãos, que a gente acha que nós vivemos na terra dos vivos. É o oposto. Nós vivemos na terra dos mortos. E nós vamos para a terra dos vivos quando morrer. Tá certo? No céu não tem cemitério nem crematório. Quando você vai para o livro dos Salmos, eu queria só, en passant, citar 3 exemplos. Veja aí. Salmo 39, versículo 5. O que diz a palavra de Deus? Vamos ler juntos? Destes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura o quê? Vaidade. 78, 39. O salmista diz também, no Salmo 78, versículo 39. Lê comigo, que é para você sair daqui sabendo que você vai morrer. O que diz aí? Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Mais um mais animador. Salmo 90, Salmo 90, versículo 10. O que você dirá? O que diz o texto? Os dias da nossa vida sobe a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente. Meu irmão, eu fiz 60. Então, já começou a doer. Começa a aparecer dores que você não sabe por quê. E tem uns irmãos que são entusiasmados. Pastor, a vida começa depois dos 60. Eu falei, começa a acabar, né? Começa a arruinar. Começa a arruinar. E quem escreve isso é Moisés. O desgramado viveu 120 anos. Aí joga essa praga em nós. A vida é muito passageira. Então Tiago está dizendo assim, gente, quando vocês como crentes forem planejar, vocês
Reconheçam que o futuro para você é uma coisa que você ignora. Reconheça que a vida é breve, passa rápido. Terceiro princípio. Submeta-se à vontade de Deus. E parece que isso aqui, né, que ele coloca no versículo 15, vamos ler o versículo 15. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou... Presta atenção, tem muita gente que usa isso aqui como mantra. O cara é falso, ele diz: se Deus quiser. Mas ele ora: Senhor, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Tem gente que usa isso como se fosse um refrão. Mas não é isso que ele está colocando. O que ele está colocando aqui é que, de fato, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, os propósitos de Deus. Provérbios 19, versículo 21, vai nos ensinar essa verdade. Vamos ler juntos? Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, o quê? Permanecerá. O que vai permanecer é a vontade. Então nós temos que, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor. Quem usava muito isso era o apóstolo Paulo. Atos 18, 21. Atos 18, 21, Paulo escrevendo, dizendo, na despedida com os irmãos, o que ele diz lá? Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu. Não voltou não, tá? Ele disse: se Deus quiser, eu vou voltar. Mas não voltou mais para Éfeso. Mas a gente entende que Paulo, ele tinha essa preocupação de ter uma vida dirigida de acordo com a vontade de Deus. Ele diz lá, em 1 Coríntios 4, 19, eu estou citando só o exemplo de Paulo. 1 Coríntios 4, 19, ele diz: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Ele está escrevendo essa carta zangado com os coríntios. Que os coríntios diziam assim: Paulo, você quando você está longe, você é valente. Mas quando você chega aqui, sua presença é desprezível. E ele está escrevendo essa carta para repreender. E eu vou dizer para você, ele não voltou lá não. Ele disse: se Deus o quê? Quiser, mas Deus não quis. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Houve momentos que ele diz: eu vou para a Espanha. E não foi para a Espanha porque não foi da vontade de Deus. Devemos reconhecer, devemos buscar, devemos nos submeter à vontade de Deus. Deus tem a preferência na nossa vida. Ele é soberano, Ele é dono da nossa vida. Quarto princípio. Qual é o primeiro? Você ignora o quê? O futuro. Reconheça que... Segundo, reconheça a brevidade da vida. Terceiro, submeta-se à vontade de Deus. Quarto, fuja da arrogância. Veja o versículo 16. Versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas o quê? Arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa não é coisa de crente, não é coisa de Deus, é coisa o quê? Maligna. Irmãos, essa é uma palavra muito forte. É maligna
porque nós desistimos do verdadeiro estado das nossas vidas, de vivermos como se não precisássemos de Deus absolutamente para nada. A jactância aqui é a soberba arrogante. Abra sua Bíblia lá em Isaías 14. Tem um cara que é bom nisso. O nome dele é Satanás. Isaías capítulo 14. Aqui temos versículo 13 e versículo 14. Isso aqui fala-se da queda da Babilônia, mas se aplica também à queda de Lúcifer. O que diz o verso 13 e 14? O que diz? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Lembra que quando Eva foi tentada junto com Adão, ele diz, no dia que dela comeres, será semelhantes o quê? A Deus. Então a soberba é querer assumir o lugar de Deus. E essa soberba, ela é maligna. Ela é maligna. As nossas pretensões sem Deus, os nossos desejos, os nossos projetos sem Deus, serão frustrados, irmãos. Serão frustrados. Quinto e último lugar. Versículo 17. O que é que diz o versículo 17? Hein? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Em outras palavras, haja em obediência. E eu queria chamar a sua atenção porque existe o pecado por comissão e existe o pecado por omissão. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Não fazer algo que Deus nos ordena em sua palavra, isso se chama pecado da desobediência. Pecado da omissão. Omissão. Veja o que Tiago vai dizer, por favor. Versículo 23 do capítulo 1. Versículo 22 e 23. Vamos ver? 22 a 24. Vamos lá. Tiago 1, 22 e 24. O que diz? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, a Bíblia é como um espelho. Quando você conhece, é isso? Quando você conhece a palavra, quando você ouve a palavra, você precisa o quê? Praticar a palavra. E esse versículo está dizendo justamente isso. Que eu e você temos que obedecer àquilo que a gente já sabe. Aquilo que você conhece, porque tem crente que quer saber o que não é para saber. Deuteronômio 29, 29. O que diz aí na sua Bíblia? Deuteronômio 29, 29. Vamos ler juntos? Vamos lá? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus.
Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Você já está enroscado com aquilo que já está revelado, o cara ainda quer mais revelação? Quem é a esposa de Caim? Vai cuidar da sua mulher, rapaz. Se é a mulher dos outros. Você notou que crente quer novidade? Sente coceira no ouvido? Então, a gente já sabe tanta coisa, você já ouviu tantos sermões, você sabe tantas verdades bíblicas. Obedeça, meu irmão. Obedeça. Planeje a sua vida em obediência a Deus. É isso que Tiago está dizendo. 5 diretrizes. Reconheça a sua ignorância sobre o futuro. Segundo, reconheça a brevidade da vida. Terceiro, submeta-se à vontade de Deus. Quarto, fuja da arrogância. Quinto, haja em obediência. Amém? Agora, praticamente, aplicação prática. Arrependa-se de ser um crente ateu. Arrependa-se. O justo viverá pela fé. Tudo é pela fé. E aquilo que não é de fé é pecado, diz o apóstolo Paulo. Nós vivemos pela fé. E a fé na palavra de Deus. Segunda coisa. Se você ainda não tomou uma decisão de ser crente, hoje é o dia da sua salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, depois de Paulo falar sobre o ministério da reconciliação, diz o quê? Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Pronto, terminou. Vamos fechar os nossos olhos? Quem aqui já tomou decisão sem orar, sem consultar a Deus e deu uma coisa errada na vida? Só os normais. Os santos não precisam levantar. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo o que diferente. Há decisões que nós tomamos, ainda bem que nós temos um Deus que quando nós o reconhecemos em todas as áreas da nossa vida, Ele endireita as nossas veredas. E para o crente, não existe essa palavra, não tem mais jeito. A vida cristã é sempre um recomeço. Por isso que nós vamos participar da ceia agora. Porque agora a gente vai lembrar que Ele morreu por nós. E todos os nossos pecados já foram o quê? Perdoados. E você vai renovar o seu coração aqui nessa noite. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus,